Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Sankalpa Despertar. Aqui nós falamos sobre a maravilhosa experiência de expansão da consciência humana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece meio assustador aí no primeiro momento, mas podem ficar tranquilos, pois não tem nada de assustador e sim esclarecedor. Nós vamos falar sobre obsessores espirituais. Todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, podemos atrair de forma inconsciente, sem mesmo notarmos essas energias negativas para a nossa vida. A gente já sabe que esse papo de 100% feliz o tempo todo não existe, Em algum momento da nossa vida a gente vai sentir uma raiva, um medo, tristeza, vai cometer aí algum excesso. E aí, por alguma coisa dessa, por uma afinidade mental, a gente vai atrair esses obsessores espirituais para o nosso campo energético. Então vamos lá, como é que a gente pode afastar e blindar esses obsessores aí em nosso dia a dia? Então assim, a primeira coisa que a gente deve fazer é vigiar o nosso humor, o nosso estado de espírito. Você já passou aí por aquela situação em que você acorda de manhã, assim, atrasado, e aí com algum compromisso, e quando você vê, vai ficando nervoso, e aquele nervosismo você começa a cometer erros, bagunçar as coisas, derramar alguma coisa, bater, aí você bate alguma coisa, esbarra com o dedinho na quina, e aí tá aqui, gente, um parênteses, tá algo difícil aí de se manter zen quando isso acontece, quando a gente dá uma topada numa quina, mas isso aqui é um ponto até interessante aí pra gente falar depois, porque é um tipo de acontecimento que serve até como um gatilho, para a gente enxergar e ter consciência aí de como está nosso estado energético e poder até mesmo, e aí num momento mais elevado, vamos dizer assim, da nossa caminhada, a gente poder perceber isso e entender que isso está acontecendo e voltar. E aí, vamos imaginar um dia desse, aí acordou, deu tudo errado, e aí começa o dia com aquela sequência de coisas, dando errado, e aí com isso a gente vai baixando a nossa frequência e pronto, chega um momento em que sem a gente mesmo, sem perceber, quando a gente vê, já está ali, aberto para que os obsessores grudem em nosso campo energético. E aí você vai me perguntar, nossa, mas é tão simples assim? E aí eu te digo que, na verdade, ele é um processo de soma, vamos assim, uma matemática pura, ou seria física, já que a gente está falando de energia. Mas assim, sendo matemática ou física, uma coisa é certa: tudo se move através de energia. Tudo é energia, tudo é vibração. Até objeto tem energia, energia parada ali. E tudo pode influenciar nosso campo energético, Por exemplo, trabalhar em ambiente sujo, empoeirado, com cores fechadas, com pouca ventilação, com aquelas fotos e quadro que mexe ali com o nosso subconsciente, com pessoas tristes, paisagem cinza, tudo isso impacta a nossa energia, Isso também se aplica para a nossa casa, Então, se a gente mora numa casa que tem muita bagunça, muita sujeira, tem planta morta, tem, aquelas coisas que a gente não usa mais, tudo isso gera energia ruim. Tudo isso afeta a gente sem a gente perceber, ou melhor, a gente percebe o impacto, mas a gente não identifica qual é a causa, Então, assim, já passou por uma situação onde você não sabe porque do nada bateu uma tristeza, um desânimo, e aí vai dando aquele baixo astral? Isso pode ser até porque em algum momento o copo transbordou, Ou melhor, nesse caso, esvaziou, Porque, como eu falei no começo, essas coisas, elas vão roubando a nossa energia, vão baixando a nossa frequência, e por isso até que eu comentei que seria uma questão de matemática, Então, se a gente está com a energia meio baixa, qualquer coisa dessas pode levar a nossa frequência para frequências tão baixas, assim, tão baixas, que passamos a estar visíveis e acessíveis para os obsessores. É como o rádio, onde a gente vai lá aumentando, diminuindo, a frequência e vai sintonizando a estação que a gente quer. Aqui é a mesma coisa. Então, uma forma de nos blindarmos, é vigiar a nossa energia, se manter o mais positivo possível, E por falar em energia positiva, vem aí, mais um ponto que a gente tem que observar: as nossas companhias. Porque se até o objeto
tem energia e impacta nosso campo energético, imagina as pessoas. Então, controle suas companhias, né? Controle suas energias, controle suas companhias. Já ouviu o ditado popular? Me diga com quem andas, que te direi quem és? Tá aí uma pura verdade e que fala muito sobre energias, mais precisamente sobre troca de energias. Existem pessoas que são tão negativas, ou melhor, estão, né, pois é um estado, que roubam as nossas energias só de chegar perto. Já sentiu isso com alguém? Que você está ali, aí chega aquela pessoa no ambiente, o ambiente fica pesado, dá aquela sensação de, sabe, de sonolência, porque tua energia baixou e você, sem perceber, você começa a se sentir cansado e não sabe por quê, né? Então, assim, devemos vigiar as nossas companhias, né? E, por vezes, a gente não consegue escolher quem a gente tem contato, por exemplo, no trabalho. Mas na nossa casa, aí essa a gente consegue escolher quem entra ou quem não entra, né? Então, assim, uma coisa é certa. Uma vez que estiver dentro, vai rolar troca de energia. Então, a sua casa é um ambiente sagrado, né? Então, a gente deve manter a casa blindada o máximo possível, né? Então, assim, avalia muito bem quem entra na sua casa, pois ele pode impregnar sua casa com energias ruins. E o nosso lar deve ser um local energizador, né? Devemos fazer de tudo para que esse ambiente fique saudável, desde a higiene até a blindagem espiritual. E por falar nisso, assim, existem diversas coisas, né, que podemos fazer para blindar as casas, né, de energias ruins, né? Seja ela uma oração, colocar plantas, ervas, cristais, tudo de acordo aí com a sua crença e até mesmo com a sua religião, caso você tenha uma, né? Então, outro ponto importante é o que você assiste, né? Seja aí na TV ou no celular, pois dependendo aí do conteúdo, do que você está assistindo, pode trazer energias ruins que grudam em você e no ambiente, né? Então, assim, noticiários de tragédia, noticiários sensacionalistas, filmes com cenas muito fortes que geram angústia, tudo isso pode impactar a nossa energia, né? E aqui eu não estou dizendo que você não pode assistir uma série, um filme de terror, um suspense, algo do tipo, mas você tem que ter consciência de que isso impacta você, impacta seu cérebro, impacta a sua vibração. Então, se for fazer, vigie os outros pontos, né? Se certifica que está positivo para consumir, né, esse conteúdo, porque caso contrário vai entrar a matemática novamente, como eu falei no começo, né? E aí vai estar lá positivo, vai menos, vai baixando, e quando você vê, quando menos perceber, você está numa frequência negativa, né? E assim, não esqueça, o nosso cérebro não distingue o que é verdade ou mentira. Então, para ele, aquilo que você está assistindo está acontecendo. Você está vivendo isso dentro do seu cérebro. Então, assistir esse tipo de conteúdo, por exemplo, antes de dormir, pode até potencializar isso, porque você vai dormir reverberando tal pensamento. Então, você vai dormir com aquilo ali na cabeça e você fica ali pensando e acorda de manhã, né, meio para baixo, né? Então, é um ponto aí a observar. E um outro ponto que a gente pode observar, e para fechar as nossas dicas de hoje, seriam as nossas fraquezas. Obsessores gostam de atacar as nossas fraquezas, né? O nosso lado sombra, seja aí um vício, uma característica ruim que você tenha, ou que a gente sabe que tem, precisa trabalhar, mas não trabalha, né? Um descontrole emocional, uma arrogância, mentira, essas coisas que a gente tem, precisa trabalhar, mas não assume, né? A gente dá essa brecha aí pro obsessor grudar. E então, assim, se a gente não identificar a sombra e não assumir ela, né, não ter consciência de que isso acontece, né, e tem que ser trabalhado, se a gente jogar aí para debaixo do tapete, aí, cara, vira um prato feito para os obsessores grudarem. Pois tem uma coisa, você pode esconder qualquer coisa, né? Mas tem uma coisa que você não pode esconder, é energia. Não tem como esconder energia, né? E os obsessores, eles sentem energia. Então eles vão sentir e vão grudar. Então é simples, baixou a frequência, entrou na frequência deles, sintonizou com eles, e aí você está aí apto, está aí aberto para que essas energias ruins grudem em você, tá? Então, gente, eram essas dicas, né, sobre afastar os obsessores, né?
que eu queria trazer, né, hoje. E se de alguma forma, né, isso já tiver contribuído aí pelo menos um pouquinho para o seu crescimento espiritual, já valeu cada minuto investido aqui nesse conteúdo, tá bom? Um forte abraço, Deus que existe em mim, saúde o Deus que existe em você, gratidão.